A aventura de pesca em Madagascar, explorando as riquezas do oceano. Logo no início da manhã, os primeiros raios de sol tocaram o horizonte e iluminavam a vasta extensão do oceano. O clima estava perfeito e a expectativa para o dia era alta. Estávamos em Madagascar, um paraíso famoso pela abundância de recursos marinhos, e eu e meus amigos estávamos prontos para encarar mais uma aventura. Nossas jornadas de pesca sempre foram cheias de surpresas, e desta vez não seria diferente. O plano era explorar uma ilha desabitada, conhecida apenas pelos pescadores locais como Nosimanonaka. Desde que chegamos a Madagascar, ouvimos várias histórias sobre essa ilha. Era conhecida não só pela quantidade de frutos do mar, mas também pelos espécimes gigantescos que podiam ser encontrados em suas águas cristalinas. A promessa de lagostas enormes, polvos gigantes e caranguejos robustos nos deixava ansiosos para começar a expedição. Como bons pescadores, estávamos preparados para tudo. Trouxemos nossas melhores varas de pescar, arpões e até alguns truques na manga para garantir uma boa pescaria. Assim que zarpamos, o mar estava calmo e aproveitamos a tranquilidade para armar nossas linhas e testar a sorte. Mal havíamos jogado as iscas e já começamos a sentir puxões. Um sorriso largo surgiu em nossos rostos. O primeiro peixe do dia apareceu, uma garoupa média, perfeita para o jantar. Enquanto seguíamos em direção à ilha, aproveitávamos para capturar mais alguns peixes no caminho. Cada captura aumentava a nossa empolgação. O oceano estava generoso conosco. Após algumas horas navegando, avistamos a ilha de Nosimanonaka. Era exatamente como haviam descrito. Praias de areia branca, rochedos altos e uma vegetação densa que cercava a costa. Desembarcamos rapidamente, ansiosos para montar nosso acampamento e começar a explorar os tesouros escondidos daquele paraíso inexplorado. Decidimos dividir as tarefas. Enquanto alguns preparavam o acampamento, outros iam em busca de alimentos frescos. E não demorou muito para que encontrássemos lagostas e polvos nas poças de maré. A maré estava baixa, e as poças deixadas entre os rochedos revelavam uma abundância de vida marinha. Os polvos se escondiam entre as pedras, tentando passar despercebidos. Mas com paciência e habilidade, logo os pegamos. As lagostas, por outro lado, eram um verdadeiro prêmio. Cada vez que encontrávamos uma, ela parecia ser maior do que a anterior. Não conseguíamos conter a empolgação a cada captura. A ilha realmente fazia jus à sua fama. Ao cair da noite, o acampamento estava completo, e nos reunimos ao redor da fogueira para preparar o banquete. Decidimos grelhar algumas das lagostas e polvos, acompanhados por peixes frescos que havíamos pescado. A combinação de frutos do mar grelhados e o ar salgado da praia criavam uma experiência inesquecível. A brisa noturna e o som das ondas quebrando suavemente nas rochas ao fundo completavam o cenário. Era o tipo de momento que nos lembrava porque amávamos tanto a pesca e a vida ao ar livre. Após o jantar, aproveitamos a maré baixa da noite para continuar nossa expedição de caça aos frutos do mar. O objetivo agora era encontrar os lendários camarões néspera, uma iguaria local que dizem ser encontrada em grande quantidade em Nosimanonaka. Munidos de lanternas e arpões, nos aventuramos pelas águas rasas. A noite estava clara, e o reflexo da lua sobre o mar criava uma atmosfera mágica. Enquanto explorávamos, começamos a encontrar mais lagostas e caranguejos. Algumas das lagostas eram tão grandes que tivemos que usar as duas mãos para segurá-las com firmeza. Encontrar esses espécimes gigantes era uma mistura de habilidade e sorte. Cada captura vinha acompanhada de gritos de comemoração e risadas. Estávamos exaustos, mas não conseguíamos parar. O oceano estava nos oferecendo uma experiência única. Ao longo da noite, os desafios da pesca noturna foram se intensificando. O vento começou a soprar mais forte, criando ondas pequenas, mas constantes, que dificultavam a visibilidade e a estabilidade nas rochas escorregadias. Porém, nada disso nos desanimava. A cada mergulho, retornávamos à superfície com as mãos cheias. Polvos agarravam-se firmemente às rochas, exigindo força e paciência para serem removidos, enquanto as lagostas se escondiam em fendas estreitas, tornando a captura um verdadeiro teste de destreza. Depois de várias horas, decidimos encerrar a pesca e retornar ao acampamento. Estávamos cobertos de sal e areia, mas satisfeitos com o que havíamos conquistado. Ao revisarmos nossas capturas, nos surpreendemos com a quantidade e o tamanho dos frutos do mar que conseguimos naquela noite. Lagostas, caranguejos, polvos e peixes de todos os tipos.
Era, sem dúvida, uma das melhores pescarias de nossas vidas. No dia seguinte, com o amanhecer, preparamos um café da manhã reforçado com as lagostas que sobraram da noite anterior. Decidimos cozinhar de uma maneira diferente, usando uma receita simples com molho de tomate e temperos que trouxemos. O aroma da comida se espalhava pelo acampamento, e a primeira garfada já confirmava o que todos esperavam. O sabor estava incrível. Não há nada melhor do que comer o que você mesmo pescou, especialmente em um lugar tão especial. Antes de partirmos, demos uma última volta pela ilha, aproveitando cada minuto daquele paraíso isolado. O sol alto no céu indicava que era hora de voltar para o barco e encerrar nossa aventura. Cada um de nós carregava não só as lembranças das capturas e das paisagens deslumbrantes, mas também uma profunda gratidão por ter vivido essa experiência. Nosso retorno foi silencioso, com todos refletindo sobre os momentos inesquecíveis que compartilhamos. Madagascar nos proporcionou mais do que apenas uma pescaria. Foi uma jornada de amizade, superação e contato íntimo com a natureza. Ao atracarmos no porto, já sabíamos que essa não seria nossa última expedição. As águas de Nosimanonaka ainda guardavam muitos segredos, e com certeza voltaríamos para descobrir mais. Com o barco ancorado de volta à ilha principal, ainda estávamos imersos na adrenalina daquela jornada incrível. Nossas roupas estavam úmidas de suor e água salgada, mas o sorriso estampado em nossos rostos mostrava o quanto a experiência foi satisfatória. Descarregar o barco foi quase tão emocionante quanto a própria pescaria. Ao retirar as lagostas, polvos e peixes, parecia que a grandiosidade da nossa conquista finalmente se concretizava. Cada peça que tirávamos do barco vinha acompanhada de exclamações de surpresa pelo tamanho ou pela quantidade. As lagostas eram dignas de uma foto para recordar, com suas longas antenas e cascas coloridas reluzindo ao sol. Os polvos, com seus tentáculos ainda tentando agarrar qualquer coisa à sua volta, eram sinais claros de que estávamos lidando com espécimes que raramente são encontrados em outros locais. Era uma sensação de triunfo puro. Decidimos que antes de encerrarmos oficialmente a viagem, faríamos uma grande festa para celebrar as capturas. Cada um de nós assumiria uma parte da preparação. Enquanto alguns limpavam e cortavam os frutos do mar, outros cuidavam da fogueira e da montagem de um espaço confortável à beira da praia. Queríamos aproveitar cada instante e fazer daquela refeição um momento inesquecível. A preparação começou com o corte das lagostas, algo que exigia habilidade para garantir que a carne ficasse tenra e suculenta após o preparo. Decidimos cozinhar de duas maneiras diferentes. Metade das lagostas seriam grelhadas diretamente no fogo, com um leve toque de manteiga e alho, enquanto a outra metade seria cozida em uma mistura rica de molho de tomate e ervas frescas. Os aromas começaram a tomar conta do ambiente, misturando-se ao cheiro do mar e criando uma atmosfera quase mágica. Enquanto os frutos do mar eram preparados, aproveitamos para relembrar os melhores momentos da pescaria. As risadas ecoavam conforme cada um contava suas próprias peripécias. O momento em que alguém quase perdeu uma lagosta gigante por falta de força, ou a vez em que um polvo deu mais trabalho do que o esperado, grudando com firmeza em uma pedra e só soltando depois de muita insistência. Eram histórias que, com o tempo, se tornariam lendas entre nosso grupo. A mesa improvisada foi finalmente posta, e todos se reuniram ao redor. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e avermelhados, e o ambiente estava repleto de uma energia positiva e relaxante. A primeira garfada foi recebida com murmúrios de satisfação. A carne das lagostas estava macia e saborosa, com o tempero penetrando na medida certa. O molho de tomate dava um toque especial, enquanto as ervas realçavam a frescura do prato. Enquanto comíamos, refletíamos sobre o significado daquela experiência. Para muitos, a pesca não era apenas um hobby, mas uma maneira de se conectar com a natureza e resgatar valores simples e autênticos. Cada peixe, cada lagosta e cada polvo capturado era fruto de paciência, técnica e, acima de tudo, respeito pelo ambiente. Ali, no meio daquele cenário paradisíaco, era impossível não sentir uma profunda gratidão por estar vivo e por poder compartilhar aquele momento com amigos queridos. A noite caiu e a fogueira se tornou o ponto central da celebração. Decidimos continuar ao redor do fogo, contando histórias antigas, planejando futuras aventuras e simplesmente aproveitando a companhia uns dos outros. O crepitar das chamas, combinado com o som suave das ondas, criava um ambiente acolhedor e quase hipnótico.
O cansaço finalmente começou a tomar conta, mas ninguém tinha pressa de encerrar aquela noite perfeita. Antes de irmos dormir, um de nós sugeriu uma última caminhada pela praia. O céu estava completamente limpo e as estrelas brilhavam intensamente, sem a interferência de luzes artificiais. Caminhar descalço pela areia fria, com o mar ao lado e o vento leve batendo no rosto, era a forma ideal de terminar aquela aventura. Nosso último dia na ilha foi dedicado a descansar e organizar os equipamentos para a viagem de volta. Não havia mais a pressa ou a tensão das pescarias anteriores. Agora, estávamos em um ritmo tranquilo, saboreando os últimos momentos daquele paraíso. Aproveitamos para explorar os arredores, admirar a fauna local e nos despedir dos lugares que se tornaram tão familiares em tão pouco tempo. Quando finalmente partimos, o sentimento era de realização. Havíamos vivido uma experiência que poucos têm a chance de experimentar. Levávamos de volta não só as lembranças, mas também uma nova perspectiva sobre o que significa realmente estar em harmonia com o ambiente. A pesca, para nós, era mais do que capturar peixes. Era uma forma de entender e respeitar a natureza em seu estado mais puro. Assim que retornamos ao porto, a vida cotidiana começou a retomar seu curso. Mas mesmo em meio à agitação e aos compromissos diários, sabíamos que aquela aventura em Madagascar permaneceria viva em nossas memórias. E, inevitavelmente, já começávamos a planejar a próxima expedição. Porque, no final das contas, o que realmente importa é essa busca incessante por novas experiências, por lugares inexplorados e por momentos que enriquecem a alma.